Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje é dia 13 de julho de 2021 e a gente vai estudar um pouquinho a respeito da parábola do joio e do trigo, tá? Então vamos lá, vou ler aqui os slides. Jesus, outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Está lá em Mateus 13, do 24 ao 30. Vamos à explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a eles os seus discípulos, disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, do 36 ao 43. Quem são usurpadores da igreja verdadeira? É complicado falar essas coisas, né? Parece que, nossa, tá colocando todo mundo no mesmo pacotinho, fechando e jogando no lixo. É que, infelizmente, gente, a maioria dos pastores, padres, patriarcas e qualquer outro nome que queiram dar para essas pessoas que ocupam algum tipo de cargo dentro do que era para ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, trazem o evangelho misturado, né? Não trazem a pureza com a qual Jesus Cristo ensinou a sua primeira igreja, que era formada pelos 12 apóstolos, tá? Isso tem que ficar bem claro. E aí, por conta da mistura do joio ao trigo, a gente hoje tem um vinho misturado, né? E esse vinho fala que eu não vou entrar nos detalhes disso agora, porque aqui no próprio slide eu vou lendo e conforme eu for lendo, eu vou explicando para vocês. Mas eu expliquei assim: usurpadores da igreja verdadeira e todos os seus seguidores são tidos joio. Por que isso? Porque, gente, evangelho misturado, que eu chamo de heresia. Quando eu falo de evangelho misturado, eu estou falando de heresia. Heresia não prega evangelho puro. A heresia não dá condição para o remido, o lavado no sangue do Cordeiro, exercer todo o poder que é outorgado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não está puro, está misturado com preceitos humanos, misturado com misticismo, com deuses pagãos. Eu falei num outro vídeo a respeito da questão da comemoração do dia 25 de dezembro, que é comemoração do Sol, do Deus Sol invicto. Falei da Páscoa, para vocês entenderem que essa mistura toda se deu no calendário religioso por conta dessas heresias. Entendem? E infelizmente, do joio, a partir do momento em que o joio foi misturado ao trigo, tudo que veio de lá para cá tá misturado. Entendeu? Então são heresias, é por isso que as pessoas não conseguem se limpar. E hoje, eu falei para vocês, hoje é dia 13 de julho de 2021, nós estamos muito perto do arrebatamento por conta da condição que está o mundo agora. Entendem? Muitas das pessoas que acreditam estar firmes em Cristo não estão.
Por quê? Porque elas estão se prostituindo espiritualmente, né? Como diz lá no livro de Ezequiel. E aí essa pessoa não tem condição de fazer parte do arrebatamento e participar das bodas do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Então isso é bem complicado. Por quê? Por conta dessa misturança, dessa mistureba toda, dessa meleca que fizeram com o evangelho, sabe? Com as coisas de Deus. E é por isso que Deus está por aqui com as pessoas. E é por isso que eu venho falando que é a sociedade babilônia, que foi construída nesses pilares heréticos, essas pessoas serão destruídas por conta dessa mistura, por conta da heresia, por conta do engano. Tá entendendo? E muitos desses pastores, desses padres, eles não têm condição de tirar as pessoas porque eles estão inseridos também até o talo. Vocês estão entendendo? Então, fica complicada a situação dos cristãos, dos crentes hoje em dia. Tá? Então, por isso que a gente tem que vir a público falar assim a respeito dessas coisas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo deu isso como uma ordem, né? Ir de pregar o evangelho a todos que querem ouvir e batizar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que não adianta eu chegar para vocês e fazer a mesma coisa que eles. Entende? Porque isso, gente, é uma responsabilidade muito grande. Porque é o sangue das pessoas que de repente serão... Claro, essas pessoas também... Quem, Silvana, está falando? Tem esses líderes religiosos e tem as pessoas que, se esses líderes existem, é porque eles têm os seguidores deles, né? E essas pessoas também acabam sendo negligentes, porque elas têm a escritura ali, têm acesso ainda à escritura sagrada para conferir se o que aquelas pessoas que estão ensinando estão de acordo ou não com a doutrina de Cristo. Entendem? Eu vou continuar lendo aqui e toda vez que se fizer necessário eu paro para falar alguma coisa, tá? Para ponderar alguma coisa. Mas que fique bem claro, todos esses líderes religiosos, heréticos e os seus seguidores não participarão das bodas do Cordeiro. Tá entendendo? Não terão a menor chance no arrebatamento e vão ficar aqui servindo a besta, tá? Então, e o momento agora em que o mundo está passando é crítico demais, não dá tempo para ficar brincando, não. Então, assim, você creu em Jesus Cristo, quer se limpar, entende? Tá dentro, de repente, de uma denominação e não sabe se aquilo ali tá certo, percebeu que tem alguma coisa que tá diferente do que tá escrito, sai fora. Não perde tempo, não, mas para onde eu vou? Vai para a Escritura. Vai para a Escritura, vai ler. Entende? Pede a Deus para ajudar a discernir o que está escrito ali, que ele consegue. Agora a gente também está com um movimento crescente aí de passar realmente o que está dentro das escrituras sagradas do jeito que são, né? Não fazendo de Deus um servo, mas servindo a ele. Entende? E uns pelos outros com os outros, não uns sobre os outros, porque isso Jesus Cristo condenou quando apontou para os fariseus e disse para os dele, não, entre vocês não será assim. Tá entendendo? É disso que ele está falando, tá? Primeira igreja fundada por Jesus Cristo e seus seguidores são o trigo. São os discípulos de Jesus, os primeiros. Vamos falar os nomes deles, né? Os nossos irmãos que morreram sustentando uma verdade. E é por isso que hoje a gente tem condição de entender as coisas que eles receberam de Jesus Cristo, né? Bartolomeu, Felipe, João, André, Tadeu, Tiago, Tomé, Simão, Mateus, Tiago, Judas e Pedro. Vamos lá, Apocalipse, a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Quem é a seara da terra? Somos nós, os remidos e lavados no sangue do Cordeiro, que estamos lutando, enfrentando muitas vezes alguns canalhas que acham que estão pregando o evangelho, mas estão lançando as pessoas, não é nem no inferno, é direto no lago de fogo. Vocês estão entendendo? Porque existe o pecado contra o espírito, não tem perdão. Vocês estão entendendo? Então, atentem para o que a Escritura diz. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Está lá em Apocalipse 14, do 14 ao 16. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Está lá em Mateus 3,12. Agora vamos entender quando na história o joio foi misturado ao trigo.
tá? Mais ou menos em 312 depois de Cristo, pelo então imperador romano Constantino, Flávios Valérios Aurélios Constantinos, de 232 a mais ou menos 337 depois de Cristo, também chamado de Constantino I ou Constantino Grande, que era pagão, filho de oficial grego, Constâncio Cloro, e Helena, sua mãe, que tornou-se santa. Vocês estão vendo aí, gente? Vou comentar assim, mas deixa eu só terminar de ler. Após a morte de seu pai, em 306 d.C., Constantino foi aclamado imperador. Época em que o Império Romano passava por grave crise política causada por tensões com o antigo imperador Maximiano e seu filho Magêncio. Constantino derrotou Maximiano em 310 e logo depois Magêncio, na batalha chamada Ponte Milvia. Durante a batalha, Constantino teve uma visão da cruz com a frase: "Sob este símbolo vencerás". Assim atribuiu a vitória ao deus cristão, ordenou a seus soldados que pusessem nos escudos o monograma de Cristo. Essa batalha, gente, Constantino não tinha a menor chance de vencer, tá? Foi uma oportunidade que Satanás teve, que encontrou, através de Constantino, de semear o joio. Monograma de Cristo, símbolo do Império Romano na época de Constantino. Desde essa vitória, Constantino se mostrou favorável aos cristãos, não deixando de adorar o deus Sol. Sendo Licínio, o imperador no Oriente, promulgou em 303 o chamado Edito de Milão, lei que garantia liberdade para cultuar qualquer deus, o que seria fundamental para a futura conversão total do Império Romano ao cristianismo. Aqui ele ainda não... ele simplesmente liberou o culto, tá? Mas não oficializou ainda o cristianismo, mas foi o ponto de partida. No ano 325 d.C., Constantino convocou bispos cristãos na cidade de Nicéia de Bitínia, reunião conhecida como Concílio de Nicéia, e teve como resultado o estabelecimento da questão teológica entre Deus, Pai, e Jesus, Filho, a fixação de datas como a Páscoa e promulgação da lei canônica. Olha aí, gente, o paganismo entrando no cristianismo. Aliás, o cristianismo sendo paganizado, né? Mas é a mesma coisa, só para ficar um pouquinho mais fácil. Na prática, o cristianismo foi oficializado por Teodósio I no ano 380 d.C., com o Edito de Tessalônica, onde introduziram a festa pagã de comemoração ao Deus Sol ao cristianismo, que é o Natal. Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje conhecemos como catolicismo. Queiram ou não, gostem ou não, caiam duro, estatelado no chão, não tem o que fazer, gente. Isso aqui é história. Nós estamos entendendo o que Deus está dizendo por joio através da história. Não tentem desassociar Deus da história, porque Ele está, sim, movendo todo um planejamento de redenção, de salvação para o povo. Vocês estão entendendo? E negar isso aqui, para mim, é loucura. Porque não tem como apagar o passado, não tem como passar uma borracha e dizer, não foi isso, não é isso. O catolicismo matou muita gente, muito mais do que o Estado Islâmico, tá entendendo? E é complicado falar isso, porque aí as pessoas, muitas vezes, para defender coisas que eu acredito que elas nem têm conhecimento do que é, muitas vezes falam que são sou católico apostólico romano por tradição, porque a família diz que assim é, não conhece. Muitas vezes essas pessoas não têm profundidade na história para entender o que isso significa, o que significa você hoje dizer que é um católico apostólico romano. Ou seja, você assumindo isso publicamente, diz também que tem sangue inocente derramado em suas mãos. Então é co-herdeiro desses caras ao Lago de Fogo. Vocês estão entendendo? Então, por isso da gravidade, por isso da necessidade de tornar isso público, de chegar para as pessoas e falarem, olha, é assim que funcionou, aconteceu isso na história e Deus está dizendo que isso faz relação com tal parábola. Vocês entendem? Porque isso aqui é gravíssimo. Eu resumi bem aqui a história mesmo, só para vocês entenderem, tá? Como é que funcionou, porque senão a gente ia ficar aqui mais 5 anos e não ia conseguir discorrer a história inteira, porque é muita informação, muita coisa, que eu acredito valer muito a pena, né? Porque se eu digo que sou participante do reino de Cristo, sou seguidora dele, logo remida, eu tenho que saber do que eu estou falando e por que eu estou falando, até porque a minha vida tem que ser voltada para aquilo que eu acredito.
Então, eu tenho que manifestar a minha fé, porque eu sou conhecida pelas minhas atitudes. O fruto é que vai dizer a quem eu sirvo. Se eu sirvo o catolicismo, que hoje também a gente pode dar o nome de sociedade babilônia, e sociedade adoradora de Mamon, né, adoradora do eu, isso implica em muita morte, muita matança, mas a gente vai chegar ainda nesses pontos. E toda e qualquer religião, gente, toda e qualquer denominação hoje tem um padrão que foi criado pelo catolicismo, o padrão hierárquico, né, o padrão de cargo dentro da igreja. Jesus Cristo nunca ensinou isso, imagina! Imagina, ele ensinou que as pessoas têm que ter, sim, uma organização dentro do grupo ao qual elas fazem parte para não virar bagunça, para não virar vulco, sabe? Para não virar farra do boi. Então as pessoas têm que ter alguém que ensina, tem que ter alguém que cuida das finanças, tem que ter alguém que ajuda ali na redistribuição, na arrecadação para uma redistribuição justa. E isso não é com cargos que nós vamos fazer. As pessoas, elas recebem os dons dados pelo Espírito de Deus justamente para ajudar nessa organização, no sentido de não haver bagunça entre as pessoas, entendem? E não tem mais isso se perdeu. Isso aconteceu na época dos apóstolos, depois da institucionalização aqui do que era cristianismo, que tornou o catolicismo, o cristianismo paganizado, virou essa meleca toda. E aí tá todo mundo aí louco das ideias, as pessoas não têm coragem de vir a público e falar sobre homossexualidade, não têm coragem de falar sobre adultério, sobre mentira, assassinato. Gente, Deus não está condenando o ser humano, Ele está condenando a prática. Então, deixem de praticar. Se eu sou... Porque assim, Deus, Ele chama a todos, sem exceção. Tá entendendo? Por quê? Quando Ele chama a pessoa vai entender da Constituição dEle, vai entender as regras que regem a nação, que é dEle. A partir do momento que a pessoa entendeu quais são esses preceitos, essas ordenanças, ela vai moldando a sua vida aquilo que ele diz, ao modelo que ele diz que tem que ser, porque isso é um tipo de proteção pra gente. Vocês estão entendendo? Então, logo, se eu sou homossexual, eu vou deixar de praticar a homossexualidade. Se eu sou um adúltero, eu vou deixar de praticar o adultério. Se eu sou um mentiroso, eu vou parar de mentir. Então não tem essa de que porque um homossexual é pior que um adúltero. Não! Todo ser humano, gente, todas as pessoas são seres humanos. Entendeu? O que a gente tem que entender é que quando a gente decide viver Cristo, certas práticas têm que deixar de existir. Tá? Por quê? Porque isso não confessa Cristo. Então, confessar Cristo não é só com a boca. Ah, eu sou cristão, né? Lá eu tô dançando para Cristo, né? Não, você cultua a Cristo, você cultua a Deus todos os dias da sua vida a partir do momento que você entendeu quem Ele é. Entende? Então isso é se limpar, isso é ser sacrifício vivo e entregue a Deus. Entendeu? Eu não estou fazendo aquilo que é minha vontade. O meu umbigo não é mais o dono de mim. Não é o eu que manda mais em mim. É Jesus Cristo. Vocês entenderam? Porque isso serve para proteção. Eu falo, eu repito e quantas vezes for necessárias, falarei. Entende? Porque as pessoas acham que, algumas, né, acham que é burocracia, autoritarismo, não sabe nem o que está falando. As pessoas hoje em dia, infelizmente, não sabem o mínimo possível, o mínimo de economia, o mínimo de história, o mínimo de nada. Estão aí no mundo fantástico de Bob, tendo o seu raciocínio comido por besteira, sabe? Por pão e circo. Né? Acorda, gente, está na hora de acordar, porque nós estamos... Eis o noivo. É iminente o arrebatamento. Eu não vou cansar de falar isso. E enquanto nós estivermos aqui, isso tem que ser falado. Porque nós é que provocamos toda essa não é nem confusão. Nós somos os provocadores desses que querem fazer que querem acabar, querem abolir com a moral de Deus. Vocês estão entendendo? E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos falar sim a respeito disso. Entende? Se o seu Deus, se você aceitou o seu Deus sendo Jesus Cristo, abandone as suas práticas. Tá? Porque essas práticas é que o levarão à condenação. Entende? Não é o fato de você ser humano, não é o fato de você ser azul, branco, não é isso. É aquilo que você pratica. Entende? Se você professou a fé em Jesus Cristo, busque saber quem Ele é. E se limpe, porque quem ficar aqui vai sofrer muito. Vai sofrer muito, principalmente com essa galera aí que vem falando de
Ai, o planeta Terra está sofrendo alteração climática. Ai, Gaia está se levantando contra o homem. Ah, gente, realmente quem vai se levantar contra o homem é o próprio Deus. Tá entendendo? Mas antes ele vai colher o trigo dele aqui, ó. Como ele está falando. Agora vamos voltar à leitura. Toda e qualquer religião no qual os seguidores são denominados cristãos é vertente do catolicismo. Jesus nunca tratou de religiosidade. O joio com sua herança pagã se misturou ao trigo para que Satanás, de forma sutil, continuasse se alimentando dos humanos. A serpente é alimentada de geração em geração, por isso hoje é o dragão. Vocês estão entendendo? Quem é que alimenta essa serpente? A gente terminou aqui, bem rapidinho mesmo, só para vocês entenderem que o quanto é importante o povo de Deus se alinhar com o que Jesus Cristo ensinou. Porque não é mais um momento de brincar, não é mais um momento de ficar em cima do muro, não é mais um momento de ser morno, porque o próprio Deus fala que ele vai estar a ponto de vomitar o morno, né? E ele vai fazer isso. Então, assim, porque assim, gente, Jesus Cristo, eu falo isso sempre, não é obrigação. As pessoas têm que entender que o poder de escolha está nas mãos delas. Né? Que caminho eu vou escolher? De qual mundo eu quero ser participante? Eu quero participar de Jesus Cristo ou eu quero participar das delícias que o mundo oferece, né? O meu umbigo é o meu Senhor, então que seja. Mas façam uma escolha, não fiquem em cima do muro. Nós, que somos remidos lavados, nós não vamos enfiar a goela abaixo de ninguém, Jesus Cristo, porque ele é precioso demais. Vocês entendem isso? É a mesma coisa de falar assim, quando ele fala assim, não jogue pérolas aos porcos. Por que ele está falando com isso? Não dê aquilo que é valioso a quem não vai saber o que fazer com aquilo. Vocês estão entendendo? Então, seguir Jesus Cristo é uma escolha, não é uma obrigação. E aqueles que escolheram Jesus Cristo tem peso, gente. Quando eu falo assim, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou remido, eu sou lavado no sangue do Cordeiro, vocês estão dizendo amém para as leis, amém para as maldições quando do não cumprimento da lei e amém para as bênçãos quando do cumprimento da lei. Isso implica que se alguém fala que é cristão e não está dentro do conforme, tem uma lei agindo contra essa pessoa. Tá entendendo? Quem é o juiz? Né? É Deus. Tá entendendo? A gente tem aí o verbo que se fez carne, né? Para toda a Escritura Sagrada vem tratando de quem é Jesus Cristo e porque da necessidade de ele ter sido feito homem, né? Isso não é brincadeira. Então, prestem muita atenção na maneira como vocês estão vivendo. Se vocês estão dentro de alguma denominação religiosa, prestem muita atenção no que, de repente, aquele que ensina vocês, no que eles estão falando, se tem coerência com o que está no contexto bíblico. Não leiam um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, porque vocês não vão conseguir entender. Deixa para fazer isso na hora que já tiver o todo conhecido, né? Porque no primeiro momento que vocês lerem, né, aqueles que nunca leram, nunca tiveram a profundidade, né, o interesse de ler a Bíblia inteira, façam isso. Em um ano, estipula, se é que a gente tem tempo ainda, né? Eu falo assim porque eu sou aquela pessoa que anseia pelo arrebatamento, sabe? Porque esse mundo aqui causa muita dor. Ainda que eu esteja no conforto do meu lar, tenho um teto, tenho um chuveiro quente, tenho comida, outros não têm. Vocês estão entendendo? Então, o reino de Deus a gente tem que manifestar aqui agora, não é depois. Porque depois é para aqueles que já fizeram essa manifestação, porque o próprio Cristo fala, é vindo o reino de Deus a vós, né? Eu vou falar também de outras situações, mas atentem para isso agora, entende? Eu não falo isso porque, eu quero mal das pessoas, não. Entendeu? Cada um escolhe a maneira que quer viver. Só que o problema é quando os cristãos falam que são servos de um Deus que é vivo e vivem a vida da maneira que bem entendem. E aí acontece, Deus, né, começa a pisar nessas pessoas e elas acham que não é Deus não, que é Satanás. Deus está tratando as pessoas. E quando eu falo de sociedade babilônia, essa sociedade que foi construída sob os pilares da prostituta, que é o catolicismo. Tá entendendo? E isso não é para o mal de vocês, é para que vocês abram os olhos. Não existe homem nenhum que pode interceder por vocês. O único pai nosso é Deus. Vocês estão entendendo? E o único que pode fazer com que o homem
se achegue a Deus é Jesus Cristo, porque o sangue derramado naquela cruz foi dele. Não foi de Bergoglio, não foi de nenhum outro pastor, não foi de nenhum outro padre. Entendeu? Então esses caras, eles não têm poder no sentido de se igualarem a Jesus Cristo. Tá entendendo? Porque cobertura espiritual somente é ele. E essa sociedade a gente já tá vendo aí. Se for, mas você é de esquerda ou você é de direita? Eu não sou nem de esquerda nem de direita. A minha militância se chama Reino de Deus. É para isso que a gente tem que lutar. Porque esquerda e direita, gente, é uma fantasia que o povo germânico inventou para colocar as pessoas umas contra as outras. Então, tem uma parte da escritura que fala assim de uma besta que era e que já não é, mas que vem do abismo, e ela também é o oitavo reino, né? O oitavo rei. A gente está vendo aí se levantar o quarto Reich. Tá entendendo? Para quem não sabe o que é isso, dá uma olhadinha lá no vídeo. Vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Quando a gente fez o estudo da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, e ele fala lá, durante o Império Romano, após a queda, né, do Império Romano, como que o primeiro Reich se levantou. Aí depois também na história a gente tem lá como sabe o segundo, o terceiro e agora o quarto Reich, tá? Tá se levantando e as pessoas aí brigando entre si. Por quê? Porque para eles é interessante que as pessoas briguem mesmo. Negro contra branco, azul contra verde, rico contra pobre. E aí vai. Tá entendendo? Coloca aí o circo aí para as pessoas ficarem perdendo o seu tempo com só entretenimento, como se não houvesse mais nada. E eles planejando tudinho. Como é que vai dominar essa galera que tá aí brigando. Então, entendeu? Então você que é cristão, isso é para você que é cristão. Você que não é cristão, seja feliz. Vai fazer da sua vida o que você quiser, porque você é seu senhor. Entendeu? Aí você faz se você quiser. Agora, os cristãos não, gente. Nós não somos um povo à toa. Tá entendendo? Nós temos uma Constituição que é maravilhosa. Tá entendendo? A gente tem um ciclo, um padrão chamado Shabbat Shemitah, que é aquilo... Leia depois Levítico 25, que é aquilo que regulamenta como é que vai se dar, né, os trabalhos entre o povo de Deus, como é que teria que ser, né? E o povo judeu foi assolado no ano 70 da nossa era. E essa geração agora também vai ser assolada, entendeu? Porque a besta está aí. Governando já tem um tempo, ela passou por algumas alterações, porque assim se fez necessário, né? Porque o próprio Deus vai colocando alguns tipos de impedimentos, quando não se trata ainda do tempo de acontecer as coisas que ele prometeu, porque ele é a própria lei, então ele não pode passar por cima de si, e o povo está aí brincando, entende? Então, assim, a gente tem anunciado todas essas coisas porque a gente sente misericórdia, porque nós enxergamos o que significa vida eterna sem Deus e o que significa vida eterna com Deus, e isso vai fazer uma diferença, porque a pessoa quando está viva, ela não tem noção dessas coisas, mas na hora que morre, na hora que bater as botas, vai ver Deus, isso independente se creu ou não, vai ver. E isso não depende da crença de ninguém. Vocês estão entendendo? Porque Deus é Deus. Ele é, foi e vem. Estão entendendo? E aí, na hora que a pessoa morrer, que ver, aquela que morreu sem crer não terá condição nenhuma. E aí é que vai vir dor, sofrimento, lamentação, ranger de dentes, porque não vai poder fazer mais nada. Porque a fé é enquanto a gente está aqui, é enquanto é hoje. Tá bom, turminha? Então, eu já até adiantei algumas coisas que a gente vai gravar em outros vídeos, né? Que faz parte de outros vídeos. Mas está tudo conectado. A escritura ela não dá ponto sem nó. Então é um livro completando o outro, que ajuda a entender. Então, assim, não é acredito num pedaço no outro, não. Então é melhor você viver a sua vida e fazer dela o que você bem entende, tá? Então, não sustenta, não, a doutrina cristã, a moral de Deus, sem crer em Jesus Cristo, porque não vai fazer diferença para você na hora de na hora que os anjos fizerem a separação de quem é joio e de quem é trigo. Essa separação está acontecendo agora. Agora, com essa substância que estão querendo aí inserir nas pessoas, as pessoas não estão entendendo quem é que está por trás de tudo isso aí. Não estou entendendo, mas fiz um material também bem resumido para trazer para vocês, explicando do que se trata tudo isso aí. Tá? E como que relação tem toda essa situação que o mundo está passando agora com o espírito dado à besta, com a imagem dada à besta, o espírito que fala, tá entendendo? A imagem, porque as pessoas, quando elas são deusas de si, elas estão representando a imagem de quem? De Cristo? Qual é a outra opção? Então, né, quem é que vai dar imagem à besta, né? A ideologia 666 já tá aí, ó,
há muito tempo, né? As pessoas já praticam a ideologia, então, para que venha o sinal, a marca, o nome, é um pulo, não falta nada. E é muito sutil, muito sutil. As pessoas pensam que é algo que vai ser escancarado. Satanás vai chegar anunciando, eu sou Satanás, né? Venha, me sirva, deem a imagem a mim. Vai sim. Para ele é muito melhor que as pessoas nem acreditem que ele exista, porque daí ele pode agir livremente. Tá bom, turminha? Já falei demais, vou parar por aqui, senão vai ficar muito extenso. Mas assim, fiquem todos com Deus. Pensem no que a gente vem tratando aqui, tá? A gente vai tentar ajudar da maneira que a gente melhor puder, da maneira que Deus orientar, porque a gente não faz nada que não tenha permissão dele, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!